bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa tarde. Vamos então à nossa meditação em Bíblia Online de hoje. Estamos no dia 25/1 de 2026 e estamos em Salmos 77:14 e Romanos 11:33, ok? Que diz assim, ó: Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Ó profundidade, Romanos 11 diz, das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força de Deus. Como que é a força de Deus? Como é que ela funciona? A força de Deus, ela vem tanto pela capacidade da potência das essências dele, por exemplo, a força do oceano, a força dos montes, das rochas, a força da água, a força do vento, a força da criação, da natureza, da criatividade, a força da matéria, da essência, das existências, quanto também a força além do que é físico. Existe uma força maior do que aquilo que é físico. E a força maior além do que é físico significa e trata-se da sabedoria das essências de Deus. Ou seja, aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus compreende do que é a formação de todas as coisas, toda a ciência de Deus. Todo o conhecimento de Deus é a força maior com o qual, através do que ele sabe, do que ele é ciente, do que ele conhece, ele faz a força espiritual, ele faz a força emocional, ele faz a força física, que é a força da natureza. Através do que Deus sabe, ele cria, ele gera, tudo que existe tem efeito no espírito, tudo que tem efeito emocional, tudo que tem efeito espiritual, é pela sabedoria de Deus e pelo conhecimento dele. Então a força de Deus vai além da força física, geográfica, e ela está naquilo que é a ciência dele, a mente, a cabeça dele, os pensamentos dele, além disso, o intelecto da ciência de Deus, a sabedoria de Deus. Por isso, Paulo fala em Romanos, ó profundidade das riquezas. Quais são as verdadeiras riquezas? Não é o ouro, não é a prata, não é o mineral, não é algo feito nessa terra, não. Nem na natureza, nem na geografia, isso foi Deus que deixou para o ser humano. Mas riquezas, na ciência máxima de Deus, trata-se do que está no efeito da ciência da sabedoria de Deus. A ciência da sabedoria de Deus, ela cria e gera infinitas e inúmeras e múltiplas, né? Tanto quanto o universo fora dele, dentro dele, muito mais, da sabedoria de Deus, do resultado da sabedoria de Deus, como do conhecimento de Deus. É um poder insondável que está dentro dos juízos, da consciência que há em Deus, e são inescrutáveis as direções dos frutos que tomam caminho, jornada, estrada, todos os resultados de tudo isso que está dentro da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então há uma eternidade, assim como Deus é eterno, há uma eternidade de conhecimento em Deus, de sabedoria que Ele tem, que Ele também quer nos ensinar, e muito poder atrás de tudo aquilo que Deus é e que Deus faz. Então, os segredos do poder de Deus e da força de Deus está além do que é físico, está em toda a cabeça dele, o conhecimento dele, a personalidade dele, a pessoa dele, a alma dele, o espírito dele, muito mais e ainda maior a razão dele, a consciência dele, a intuição, que a palavra diz que é o espírito dele, né? O subconsciente de Deus, aquilo que ele está direcionando, para onde ele está indo, o que ele está querendo ir, fazer, seguir na eternidade. Existe profundidade de riqueza dentro da sabedoria e do conhecimento. Deus tem muito mais para nós, ok? Esse foi então a nossa meditação do dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.